Boa tarde. Hoje, então, temos uma entrevista muito especial aqui do Brasil de Fato. Estamos recebendo a Suzana Lira, né, diretora do documentário A Torre das Donzelas, que é um documentário que, enfim, dá voz às mulheres, né, que sofreram tortura e foram presas durante a ditadura militar. Obrigado, Suzana, um prazer te receber. Está me acompanhando hoje nessa entrevista a Télia Negrão, jornalista, a Estela Pastore, também jornalista aqui do Rio Grande do Sul, ambas com uma vasta história, né, no jornalismo, uma vasta história de militância. Então, Suzana, nesse sábado, então, tu está participando aqui da mostra Ela na Tela, né, uma mostra só de mulheres, e trazendo novamente o filme A Torre das Donzelas a Porto Alegre, né, que já esteve aqui em cartaz no Cine Bancários. Para começar, eu queria que nos falasse um pouco como é que foi esse processo, né, de elaboração, produção, enfim, desse documentário que, no meu entendimento, não deve ter sido fácil, né, porque, enfim, rememora situações, né, dolorosas, enfim, das pessoas que participam desse filme. Olá, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês para estar aqui. Acho que é muito importante registrar essa visita aqui em Porto Alegre. A última vez que eu estive em Porto Alegre foi para entrevistar a presidenta Dilma, e Télia foi a pessoa responsável por eu conseguir essa entrevista, que eu demorei 4 anos para conseguir. E então, mulheres tão especiais aqui. Acho que jornalismo é uma... Eu também sou jornalista de formação, então é uma atividade de resistência sempre, né? Quando você está do lado da história, que é o lado da liberdade, da democracia. Então, estou muito feliz por estar aqui, podendo compartilhar com vocês. E, bom, o filme demorou 7 anos, né? O processo de pesquisa, construção da narrativa do filme, conseguir que as personagens falassem. Foram 50 anos de silêncio, né? Eu filmei a Torre 45 anos depois que elas estiveram lá. Então, silêncios muito difíceis, porque foram traumas, enfim, quem trabalha com trauma e trabalha com pessoas que foram torturadas sabe como é difícil. Por isso a minha paciência de tanto tempo, uma perseverança. Chegou um momento que eu falei, essa história não é de vocês, essa história é nossa, eu preciso que vocês compartilhem. E foi nesse dever cívico de compartilhar uma história que elas sabiam que, apesar de dolorosa, que elas tinham vivido na própria pele, era uma história do Brasil que precisava ser contada. Principalmente no momento em que a gente estava vivendo um pré-impeachment no Brasil. A gravação ocorre em 2016 e a presidenta Dilma chegou até a marcar com a gente de ir à Torre, que é o lugar que eu ergui, e por 2 vezes ela desmarcou, porque antecipavam a defesa dela. Então, a entrevista dela é fora da Torre. Mas foi um filme muito difícil, né? E foi difícil lançar. A gente ganhou o prêmio de melhor documentário na Mostra de São Paulo, um prêmio de R$100.000 da Petrobras que a gente não recebeu. A gente devolveu um dinheiro de patrocínio dos Correios que a gente tinha recebido. Enfim, uma série de coisas que eu imaginava com essa mudança política que a gente ia sofrer. Mas eu acho, com tudo isso, com tantos anos de espera, com todas as coisas que a gente viveu, eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que falar desse momento não é só falar de feridas, mas é falar de força para lutar. Eu acho que o filme tem uma questão que é uma questão de resiliência de mulheres que conseguiram se construir em situação de extrema repressão, né? E acho que pra gente hoje, o filme não é um filme só de memória, mas é um filme para frente, para ver assim, como que eu posso, no momento atual político que eu vivo, ainda assim conseguir sobreviver. Por isso eu me sinto sempre muito honrada em poder estar nas apresentações do filme, que é poder falar isso para as pessoas, né? Não é um filme só sobre dor, é um filme sobre força e sobre resistir a momentos como esse que a gente está vivendo hoje, né? De extrema repressão. Fazer uma pergunta para a Suzana. Eu adorei teu filme, me emocionou. Você sabe, né, que eu estive nos bastidores, na gravação, e foi muito emocionante aquele momento de gravação. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, também como feminista. Você partiu de um pressuposto de que a experiência na tortura, na cadeia, para as mulheres teria um significado diferente do que, em geral, as pessoas têm, os homens têm?
Com certeza. Isso até está no filme, né? A gente fala que, primeiro que aquelas mulheres naquela época, elas ocupavam espaços que não eram espaços, digamos, do feminino que se esperava. Muitas estavam entrando na universidade contra a vontade dos pais, muitas, né, já tinham relações sexuais, vida ativa, e que para eles isso era uma coisa completamente fora, tomavam pílulas anticoncepcionais. Então, assim, havia uma revolução de costumes também na vida daquelas mulheres que é muito significativo falar. Elas não só lutavam pela democracia, mas lutavam também pela mulher, pelo espaço feminino. Tanto que uns falam, mesmo os nossos companheiros de esquerda, eles tinham preconceitos, né? A mulher não vai poder ir para a luta armada porque ela menstrua, porque ela pode engravidar. Então, assim, uma série de conceitos que, infelizmente, a gente vê até hoje, né? Tem muita coisa que a gente avançou, mas esse espaço do feminino ainda é um espaço muito controlado pelo esse masculino. Então, assim, isso aqui tudo bem, isso aqui ok, vocês podem. Esse espaço que a gente conquista, que abre, acho que o filme fala muito disso. Tanto para os companheiros de esquerda, quanto para os torturadores. Os torturadores tinham uma raiva dupla porque eram as mulheres. O que vocês estão fazendo aqui que vocês não estão em casa cuidando dos seus filhos? Já haviam muitas mães. Então, acho que havia uma dupla tortura, uma tortura um pouco mais raivosa, né? Por conta dessa mulher estar ainda, além de quebrar o padrão de ser mulher naquele lugar, ainda estava lutando por um ideal que era a democracia no Brasil. Então, acho que isso é um fator que eu trabalho no filme. Acho que tem muitas questões feministas. Para mim, o filme é essencialmente feminista. Tem que, né, não posso dar spoiler, quem não viu o filme ainda, mas tem momentos bem significativos desse feminino biológico também, não só político e social, mas biológico, porque eu acho que o feminismo abarca todas essas questões, né? Então, sim, partimos de um conceito completamente de olhar a mulher desse ponto de vista, daquele lugar, para dizer o que essas mulheres estavam quebrando ali. Não era pouca coisa, né? Então, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui conversando com a Suzana ao lado de vocês e para o Brasil de Fato. E, Suzana, eu gostei demais do filme, me sensibilizou muito também, e uma coisa me chamou muito a atenção. É um filme que trata de tortura, de violência, de prisão, de um conjunto de coisas muito negativas, muito fortes, que teria tudo para ser um filme muito pesado e a gente sair com muita tristeza, com muita carga do filme. E eu saí com muita leveza, com muita esperança, com muita força, e tudo isso calcado em coisas que são do círculo do feminino, da sororidade, do apoio que cada uma se deu naquele momento e por longo tempo, né? Foram anos para algumas, né? Então, isso era uma coisa que tu esperava quando tu concebeu o filme, de chegar a ter um resultado? Era uma coisa pensada ou foi uma coisa que se construiu ao longo da gravação e dos depoimentos? Obrigada por essa pergunta, porque ela é muito importante no sentido de que é a mensagem do filme, né? Eu acho que a gente fala muito hoje do feminismo, da sororidade, e há pouca prática disso. Eu acho que A Torre foi um ensaio incrível, é uma aula de sororidade máxima. Assim, se a gente pode beber na fonte dessas mulheres, é essa fonte dessa sororidade, que é a troca, o acolhimento, né, de uma para outra. Se você sabe inglês e ela não sabe, ensina para ela. A gente tem tempo aqui, a gente pode compartilhar. Eu fico arrepiada de falar, porque eu acho que se a gente pega esse conceito e hoje traz para cá, a gente muda o mundo, a gente transforma tudo. Claro, foi uma coisa não pensada. Na verdade, assim, quando eu quis fazer sobre A Torre, eu falei, por que essa prisão foi tão diferente das outras? Porque houve outras prisões femininas. E aí eu falei, todas essas mulheres que saíram daqui são mulheres muito incríveis, muito representativas. E aí eu comecei a investigar o que aconteceu naquele lugar. E acho que, diferente de muitos outros lugares, ali elas conseguiram realmente construir um espaço de construção. Parece, né, mais um pleonasmo, mas naquele caso eu acho que cabe muito bem. Porque elas foram pouco a pouco descobrindo que elas estavam juntas. E estavam juntas, elas podiam apoiar uma outra e potencializar uma outra. É uma das partes que mais me emociona no filme, é você poder estar do lado e falar, cara, o que eu posso fazer por você como mulher?
E a gente tem feito grupos lá no Rio, e às vezes é assim, uma mulher está cuidando do filho sozinha, a outra fala, cara, eu posso cuidar do seu filho hoje, vai namorar, vai tomar um chopp. São coisas às vezes muito pequenas, mas que a Torre me ensinou, sabe? Essa experiência da Torre me ensinou um feminismo, uma sororidade na prática muito criativa. E acho que elas foram muito criativas nisso, né? Desde conhecer o próprio corpo, a compartilhar os idiomas, os estudos de economia e política, esse compartilhar, e foi muito feliz, né? Eu acho que quando você levanta outra mulher, você potencializa uma companheira sua, você fica forte também, né? Não pensar só na gente, mas nesse coletivo. Então, para mim, essa é uma das melhores mensagens do filme e foi construído com elas, né? Eu digo que o filme não é sobre as mulheres da Torre, é com as mulheres da Torre. Um fato interessante que eu vi numa das suas entrevistas anteriores é o fato de que você, na verdade, quando a chamou, não havia um roteiro pronto, né? E esse roteiro foi construído nesse processo. É algo muito interessante do ponto de vista da própria produção cinematográfica, né, Suzana? Sim, até porque você não pode, com esse tipo de personagem de mulheres, chegar e falar, eu vou fazer isso. Não, e elas são indomáveis, né? E muito criativas. Então, quem viveu naquela prisão e fez o que fez, eu acho que eu abri espaço para essa construção coletiva. Eu só ganhei com isso, né? Então, assim, eu poderia fazer 10 filmes, tá? Do material que eu tenho, porque são mulheres, cada frase. A própria Dilma, a gente tem 1 hora de entrevista que eu poderia usar na íntegra. Não teve nada fora do lugar. Né? A gente poderia fazer outros filmes sobre, porque é tanta potência, é tanto conhecimento, é tanta experiência vivida na pele, que é pouca teoria, né? Quando elas falam, você não vê teoria, você vê vida pulsando, experiência pulsando. Isso tem muita diferença do que você falar sobre uma coisa e você ter vivido isso. Então, foi muito importante elas construíram comigo. Muitas não sabiam esse termo sororidade. Umas falam assim, aprendi com você esse termo, mas na verdade eu já faço isso há muito tempo naturalmente. Eu falei, mas é um termo que hoje comunica com um grupo de feministas que eu acho que vai ser legal a gente trabalhar ele no filme. Mas foi incrível, assim, acho que o que a gente está fazendo um pouco aqui hoje, né? Mulheres compartilhando histórias e conhecimentos, e é isso. Suzana, tu mesmo já falasse e foi uma coisa que me marcou muito assim no filme, quando uma delas fala essa questão do silêncio, né? E que por muitos anos elas não conseguiam contar nem para os filhos, nem para o companheiro, enfim, para as pessoas mais próximas, o que elas tinham vivido. E que talvez esse silêncio, né, também tenha ajudado a nós estarmos vivendo a situação e a conjuntura que a gente vive hoje, em que muitas pessoas da população continuam defendendo a ditadura militar, e enfim, nós temos militares no governo do país, né? Você imaginava, quando começou a fazer o filme, que ele viria à luz, esse filme, nesse momento tão crucial, assim, o silêncio e a volta de um outro período autoritário também? Nunca imaginei que a gente tivesse... Era um filme de memória, né? Era um filme sobre memória. E acabou virando um filme que eu acho que é um manual de resistência. Eu acho que quem assiste esse filme fala assim, não, eu posso resistir a isso que estamos vivendo. Então, assim, ele muda completamente. Primeiro que eu faço o filme, a Dilma é a presidenta da República. E ela está na presidência, eu estou lá fazendo um filme sobre a memória, um passado muito remoto, né? Mas que é importante contar, sabendo que a gente tem que lembrar do passado para a gente não repetir. E acho sim que esse silêncio contribuiu enormemente para a situação política que a gente vive hoje, né? O fato das pessoas não saberem em detalhes o que aconteceu, e muitas mulheres na faixa de 40 anos para cima, que foram ver o filme, falavam, não sabia disso. Eu falei, mas como? Sabe? Então, assim, você não tem uma família progressista, mais à esquerda, que te contava ali as coisas quando você, né, na convivência, você fica realmente totalmente alienada do que aconteceu. E é assustador, porque a gente às vezes vive uma bolha, a gente fala, pô, vamos falar de novo disso. E é importante falar, porque realmente as pessoas não sabem, saem do cinema assim chocadas, e por um lado, né, do que aconteceu. Mas como assim? As meninas lá, uma estava levando um panfleto na universidade. Eu falei, sim, e ficou 3 anos presa por isso. Então, assim, acho que esse silêncio foi sim realmente responsável por tudo isso, não somente o silêncio, né, mas eu acho que o silêncio contribuiu muito. A própria Dilma fala isso no filme, foi a grande vitória da ditadura, foi esse silêncio, né?
permitiu que um deputado, num momento de impeachment, elogiasse um torturador, que é um crime de lesa humanidade, né, um crime imprescritível, e essa pessoa se tornou presidente da República. Ou seja, a gente foi para um lugar que realmente assim, o mundo, sabe, a sociedade internacional olha para o Brasil com pena da gente. Porque são crimes que jamais poderiam ser mencionados, elogiados publicamente, e essa pessoa ainda é eleita democraticamente. Então, assim, é uma loucura o que a gente está vivendo. E acho que sim, parte desse silêncio vem disso, e acho que agora nosso dever cívico é apresentar o que aconteceu, o que acontece até hoje, porque essa política, como outra fala no filme, de sistema de apagamento de memória, de tortura, ela permaneceu na segurança pública brasileira até hoje. Isso passou para os negros, isso passou para, né? Nós mulheres sofremos na pele o feminicídio como nunca antes. Isso vem de um pensamento machista, misógino, né? E que está aí presente, que a gente precisa mais do que nunca arregaçar as mangas agora e combater, né? Enfim. Então, essa questão do silêncio foi também, para mim, uma das frases mais fortes do filme, porque ele, para mim, é muito revelador de tudo o que é o Brasil com relação ao período da ditadura. Que a gente não tratou do tema adequadamente, a maioria da população, inclusive, duvida que tenha acontecido. A gente não tem isso nas escolas como um tema central. Todas as tentativas de fazer o resgate com a Comissão da Memória e da Verdade, enfim, muitos países que passaram por isso resgataram isso de uma maneira mais rápida, mais séria, mais como o Chile com o seu Museu dos Direitos Humanos, ou mesmo a Argentina ou o Uruguai. E a gente tem esse déficit histórico, essa dívida com esse período de 21 anos que segue encoberto, que segue silencioso. Então, assim, o que me pareceu também, assim, esse documentário, A Torre das Donzelas, ele é parte de um resgate histórico muito importante, porque a gente chega e diz assim, nossa, mas esse filme tem que passar todos os dias, porque como que eu não sei da história dessas mulheres, como eu não sei dessa prisão, como eu não sei de tudo isso, ou não sei mais detalhes disso. Então a gente não sabe muito, o silêncio segue, é um silêncio histórico, e é o silêncio do feminino, é o silêncio de todas essas opressões e tal, que são do patriarcado, que são da ditadura, que são do militarismo, que são de tudo isso. Mas o filme, para mim, cumpre muito isso, de dar uma descortinada, mas também ele mostra que o quanto a gente tem que trilhar e o quanto a gente, nesse momento, está assim, impedido de avançar nisso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso, porque para mim esse filme tem muito valor nesse sentido. Essa questão do silêncio, como eu falei, eu acho que a quebra desse silêncio e falar, né, é super importante, que eu acho que o filme tem esse poder de viajar pelo mundo, viajar pelo Brasil, como eu tenho viajado, e mostrando. Essa semana a gente apresentou o filme no Diretório Nacional do MST, na Escola Florestan Fernandes, em São Paulo. E muitas pessoas da direção nacional do MST surpresas também com o que houve, né, e com a capacidade de superação dessas mulheres. Então, muitos saíram de lá porque essas pessoas hoje estão no fronte no Brasil, né? Elas estão no fronte da guerrilha total, invisível. Também, assim, as pessoas morrem, ninguém sabe por que morrem, os indígenas morrem, são mortes encobertas. Então, a gente vive hoje um silêncio que também no filme me fala, que me chama muita atenção. Não só o silêncio das mulheres, que passaram muito tempo sem poder falar, né, mas também da sociedade. Uma das frases que mais me chama atenção é quando a Cida Costa, no filme, fala que ela está sendo presa, e uma mulher com um filho, um carrinho de bebê, vira e fala, morra, sua terrorista, morra. E ela falou que a frase ecoou por ela durante muito tempo. Essa morra terrorista, essas pessoas estão aí. Essas pessoas estão aí falando alto agora. Confundindo o que é luta pela democracia e liberdade por algo que sabe, é uma narrativa completamente equivocada do que é a nossa luta, né? Do que é a luta da mulher. E eu não estou dizendo nem politicamente, eu estou dizendo a luta social, de estar viva, de poder trabalhar, de poder estudar, de poder ter os filhos, de não sofrer preconceito de salário, tanta coisa. E esse silêncio
que a gente vive hoje, que viveu naquela época da sociedade, a gente, em 8 meses de que desmonte a gente viveu, a gente está silenciado. E assim, a gente precisa recuperar o gatilho para conseguir criar estruturas entre nós para reagir a isso de uma forma consistente, perseverante e eficaz. Porque o que a gente está vivendo hoje é tão assustador, e é muito mais assustador para mim, a gente não está fazendo nada. Né? A gente está vivendo um momento de Chile, Equador. Eu fui com um filme para o Chile, eu fui com um filme para o Equador. Então, assim, as pessoas olham para o filme e falam, nossa, o que vocês estão fazendo? É muito louco e eu não tenho resposta, né? Eu acho que agora o meu questionamento é sobre o silêncio que a gente está hoje, sabe? Assim, por que a gente está em silêncio? Por que a gente está desse jeito? É muito triste, sabe? Por um lado, um filme que eu achei que ficasse na memória, essas histórias na memória, e a gente está vivendo elas na pele. Eu, pelo menos, vivo, né? A página do filme foi tirada 2 vezes do ar por hackers. A página do Facebook do filme tem ataques sempre de pessoas falando que elas tinham que ter morrido, não presas. Ataques horríveis. E essas pessoas não são punidas. Esse discurso virou naturalizado, entendeu? É um discurso completamente, sabe, contra a humanidade, né? Enfim, não sei, eu acho que o que me assusta mais hoje, a gente viu 50 anos de silêncio, aí abre uma cortina, acho que abriu pouco. A gente tem que abrir mais essa cortina para que a gente consiga quebrar esse silêncio da sociedade hoje. Bem, você escolheu uma metodologia bastante etnográfica, né, para o teu filme, porque no momento em que a gente está falando em derrubar e desconstruir celas, você reconstruiu uma cela, uma grande cela, para que houvesse uma revivência, que obviamente produziu um efeito, acredito, emocional, afetivo e psíquico para todas essas mulheres que estavam lá. Eu te pergunto se você estava preparada para enfrentar essa situação ou para que elas pudessem refazer essa revivência. E a outra questão é sobre o simbolismo da reconstrução de celas com a reconstrução das ruas que nós estamos tendo de novo na América Latina. Se às vezes é preciso reviver algumas circunstâncias para se dar mais valor à liberdade, dar mais valor à vida, né? Se isso é um olhar perverso, nós não precisaríamos passar por isso de novo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é uma parte bem... Quem não está pesquisando a fundo a questão do apagamento de memória. Muitas vezes fala, é cruel, né, refazer essa cela, fazer elas entrarem lá de novo, elas ficam tão emocionadas, pô, quase cruel isso. Ao mesmo tempo, havia um desejo delas de que, assim, a destruição do Presídio de Tiradentes e da Torre das Donzelas é destruir a história delas também. Reconstruir é doloroso, mas é importante como o cinema ele tem esse poder, né? Se tem uma coisa que a gente pode fazer é reconstruir coisas. E a reconstrução, no sentido do espaço, foi muito importante para combater, para resistir esse apagamento de memória da ditadura, né? A gente não tem espaço como a gente tem no Chile, aquele memorial super importante, como tem no Uruguai, na Argentina, em todos os países, enfim. Não à toa esses espaços existem e não à toa eles foram apagados no Brasil, né? Junto com o silêncio, esse apagamento de memória também destrói tudo que você pode chegar lá e trazer, sabe? Mas eu tinha sempre a certeza que eu precisava reconstruir esse espaço como um ato de resistência cinematográfica. 2, me preocupava muito a reação dessas mulheres, o quanto elas estavam preparadas para entrar ali, porque, de certa maneira, eu pouco entrei na torre. Eu ficava do lado de fora, nos monitores, olhando, eu pouco interagi com elas lá dentro. Então, tudo que acontece lá é muito que elas decidiram fazer e a reação que elas tiveram. E aí eu tinha 2 psicanalistas da Clínica do Testemunho, que foi muito importante para mim, que são pessoas que trabalharam com pessoas que foram lá. Então eu tinha essas pessoas do meu lado, o tempo todo acompanhando. E, curiosamente, essas pessoas nunca foram solicitadas por essas mulheres. Essas pessoas foram solicitadas uma única vez, quando a Alice Caymmi, a neta do Dorival Caymmi, ela entra para cantar a música de despedida. E ela não aguenta de emoção. Porque a família não sabia que essa música era uma música tão importante para ela, para os presos políticos. E ela tem
ela fica muito emocionada e a gente chama os psicanalistas. E as mulheres ali estão socorrendo a Alice também. E é muito interessante isso, porque elas estavam... Eu acho que elas estavam ali, quando elas entram na torre, elas entram com uma vontade, um dever cívico de contar. E elas estavam muito fortes ali. Então, assim, mas de qualquer maneira eu tomei essa precaução de ter essas pessoas ali ao lado. E essas pessoas estavam durante todo o tempo de filmagem, conversando com elas. Muitas nem sabiam que tinha psicanalistas da clínica de testemunho ali, entre elas. Mas a gente teve esse cuidado de não provocar uma emoção, até porque são mulheres, né? A Dulce Maia, que é a primeira mulher que entra na torre, ela tinha acabado de sair do hospital. O médico falou, você não deve fazer nada. Ela falou, eu preciso fazer isso. E logo depois ela faleceu. Então, assim, ela foi como um dever cívico dela. E todas estavam muito imbuídas desse sentimento. E por isso muito fortes. Teve uma delas que, por acaso, morava perto do presídio. Olha, eu fazendo da cela que eu construí. E falou assim, à noite tem alguém aqui? Eu falei, não. Ela falou assim, mas será que se eu quisesse vir dormir aqui à noite, eu poderia? Eu olhei, mas por que você quer vir dormir aqui? Ela falou, porque... Quando eu entrei aqui, eu recuperei sonhos, esperanças, tudo aquilo que eu tinha naquela época. Porque as pessoas é muito louco você ouvir isso de uma pessoa. Mas é um momento da vida que era um momento de muita dor, mas que tinha muita esperança. E que tinha muita vontade de mudar o mundo. E as pessoas vão perdendo, né? Ao longo da vida, a vida vai tirando isso. E ela queria voltar para esse lugar. Que é esse lugar da memória dela, que estava ali representado naquele espaço. E eu achei muito interessante isso. E, ao mesmo tempo, meio assustador também, né? Mas, enfim, cada um tem o seu gatilho aí. Suzana, tu já comentasse, né, que levou o filme para o Chile, Equador. Queria que nos falasse um pouco mais aonde que tu está indo com o filme e como está sendo a recepção assim, nos outros países. Eu não consigo te dizer quais os países todos que a gente foi agora, mas a gente foi para muitos países latino-americanos, México, ficamos em cartaz no México, na Cinemateca Mexicana. A gente foi para vários países europeus, fomos para o Líbano. E foi muito interessante que a gente exibiu para uma plateia libanesa, de mulheres libanesas. Eu falei, gente, elas não vão entender nada, porque a história é completamente diferente. E aí, quando terminou a exibição, as perguntas que elas faziam sobre as prisões subjetivas das mulheres, que elas... É muito interessante, daquelas mulheres com xadó. Eu falei, gente, é uma religião, não tem nada a ver. E elas compreenderam o filme e se emocionaram muito com o filme e falaram sobre essas prisões que a gente precisa quebrar e principalmente sobre as lições de sororidade do filme, né? Eu acho que ali, para elas, foram um grande despertar sobre olhar para uma outra mulher de uma outra forma. E é isso, cada lugar que o filme passa, ele tem um entendimento diferente, de acordo com a cultura. E alguns países falam, por que vocês deixaram isso acontecer de novo? Enfim, são respostas que a gente não tem. Mas a gente segue aí em cartaz ainda no cinema, em 5 cidades. Logo, logo a gente vai estar no canal GNT da Globosat, que é um coprodutor do filme, e no Canal Brasil. Então as pessoas que não tiveram acesso ao cinema vão poder ver nas televisões em breve. Posso fazer uma pergunta que é bem de cunho bem pessoal? Que eu sempre que assisti depoimentos de pessoas que passaram por situação de tortura, e muitos depoimentos que a presidenta Dilma deu ao longo dos anos que eu estive com ela, me emocionaram muito. Eu não tinha uma vez que eu não chorasse ao ouvir aquele depoimento, que eu acho que é um pouco diferente de você ver depois que está na tela. Você ali, da onde você esteve, toda na gravação desse filme, você em algum momento chorou? Chorei muitas vezes e choro todas as exibições do filme. Toda a exibição do filme. Eu evito agora assistir, de vez em quando eu não assisto, porque eu entro, apresento o filme e saio, porque para mim é uma coisa, principalmente pela atualidade do filme. Claro que tem uma dor delas que é muito profunda e saber que a gente está vivendo coisa parecida, que a gente pode vir a viver isso. Então, assim, eu chorei na época da filmagem, chorei na montagem muito, que a montagem é um momento que você entra muito em contato com aquela emoção da pessoa, você mergulha naquele material. E nas exibições, até hoje, não tem como eu assistir o filme e sair dele, sabe, achando que já sei tudo. Não, cada vez me desperta um outro lugar, cada vez a atualidade do filme me deixa ainda mais tocada. Ao mesmo tempo, é uma tristeza que me fortalece, por um lado, porque elas são tão fortes, né? Elas são tão fortes que nos convoca à luta. Acho que também é uma tristeza, mas que tem ali também uma inquietude de vontade de fazer o mesmo e de reproduzir de alguma forma essa lição que elas passaram para a gente.
Então, a minha vontade é que muita gente veja o filme, muita gente veja mesmo, porque é muito fortalecedor, como tu disse. Para mim, como mulher e tal, foi uma... eu saí feliz do filme, assim. Isso me deu esperança, porque era uma realidade tão dura e elas conseguiram se fortalecer nesse período, então... significa que a gente pode também, se a gente usar desses recursos, que é essa empatia, essa potencializar o outro, estender a mão, e que está muito na questão do feminino. Então, eu quero que muita gente veja. Eu tenho esse desejo. E muito obrigada por estar aqui. Foi um momento também muito especial para mim. Obrigada. Bom, eu que agradeço, Suzana, Télia, Estela. Nossa, foi lindo, né? Foi um prazer essa roda de mulheres para falar sobre mulheres, né? E que o filme, então, né, consiga chegar ao máximo de pessoas aí que precisa. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada e até a próxima.